chamada que foi feita no programa? Não pude ver o... Aqui, Não pude ver. Ah, tá. Não, vi. E teve bastante participações. Sim. Já tá gravando. Achei essa aqui que aí, de tabela, Ajuda. eu também digo parabéns para a Capitã Madalena. Essa aqui foi... Eu tirei do Google, quando tu assumiste aqui. Sim. Bom, que eu vim pra Já cá, pode foi a começar. primeira entrevista. Isso. Concedemos Mas tá bom, vamos Sim, começar então. a oportunidade. Muito boa tarde, estimados ouvintes. Estamos começando mais uma edição do Encontro com a Verdade, na sua rádio Amizade FM, 91.1 MHz, no dial do seu rádio. A direção geral é de Daniel Quintana. Apoio técnico Henrico Salvatore e Jesus Peixoto. Participação como colaborador permanente, professor José Luiz Rodrigues da Cunha, carinhosamente chamado por nós como professor Cunha. Apresentação, Cláudio Omar Pereira da Cunha. Apoio cultural, Jaques Oliveira Negócios Imobiliários, Dr. Cláudio Omar Pereira da Cunha, terapeuta holístico, complementar de saúde, e Unopar, Polo Canguçu, sistema Sears. A todos os que nos apoiam, aos nossos ouvintes, os que interagem conosco, a nossa gratidão e o nosso reconhecimento. Afinal, esse é o nosso propósito, o nosso objetivo com o encontro com a verdade. Na edição de hoje, nós recebemos, com muita honra, o comandante da Brigada Militar de Canguçu. Ontem eu fiz um contato telefônico com ele e de imediato tivemos a concordância dele em comparecer aqui nesta emissora, neste horário, para, além de ser entrevistado, ter o seu trabalho, o trabalho da Brigada Militar, reconhecido e homenageado, numa forma bem simples, bem singela, mas muito sincera, de dizer muito obrigado por tudo quanto essa valorosa corporação presta de serviços à comunidade canguçuense. Em off, antes de entrarmos no ar, eu dizia ao tenente Marcos Zanetti que eu tenho um diploma com certamente mais de 30 anos que me foi outorgado pelo chefe do Estado-Maior da Brigada Militar, à época, o Coronel Dutra, um diploma de amigo da Brigada Militar. E isto me orgulha muito e, de certa forma, sempre pautou a minha atuação como advogado aqui em Canguçu e na região. Eu sempre dedico um carinho muito grande aos brigadianos. Muitos deles, meus clientes, outros meus alunos e a maioria meus amigos. Só não posso dizer que seja amigo aqueles com quem eu não tive ainda o prazer de conviver. Tivemos comandantes aqui em Canguçu, dos quais a gente teve a oportunidade de privar um convívio muito fraterno, muito construtivo. No nome de dois, eu gostaria de homenagear
todos os demais que por aqui passaram. Kleber José dos Santos Gonçalves, na época Tenente Kleber, hoje Tenente Coronel, deve já estar na reserva, que depois me deu a grata satisfação de ser meu aluno na Faculdade de Direito, em Pelotas. Consolidamos uma amizade, como eu disse, muito sincera, muito construtiva. E, à época, o capitão Ariovaldo dos Santos Mariano, hoje também na reserva, coronel. Essas duas figuras ocupam um espaço grande no meu coração. E para não ficar somente com o oficialato, eu quero, na pessoa do também brigadiano na reserva, Delacy Borges Pinto, grande sargento Borges, meu estimado amigo, e que muito contribuiu durante toda a minha vida pública, de maneira voluntária e com aquele zelo e com aquela dedicação que lhe é peculiar até hoje, agora na atividade privada. Um homem sensato, um homem livre, um homem de bons costumes, que também detém um espaço grande no nosso coração. Já esteve aqui sendo entrevistado como presidente do Hospital de Caridade de Canguçu, e na pessoa do Delacy, falando dos ex, eu homenageio todos os brigadianos que prestaram relevante serviço para a comunidade canguçuense. Não deixando de lembrar, né, Cunha, do saudoso Teixeirinha, do José Hugo. Não deixando de lembrar dele. E aquele, além de brigadiano, tinha um entrosamento fantástico com o tradicionalismo, com a trova, com a música, e levava o nome de Canguçu a todos os cantos e recantos da América Latina. Então, falar da Brigada Militar é algo muito cômodo para nós, pelos valores humanos que ela encerra e pelos vínculos de amizade e respeito que ao longo da vida a gente conseguiu construir. E hoje recebemos prata da casa. Não dá para dizer novel comandante, porque já está há um ano. Não chega um ano. Quase um ano. 8 meses. Então não fez um ano ainda, dá para dizer novel comandante da Brigada Militar em Canguçu, o Marcos Zanetti. Uma pessoa identificada com os interesses legítimos da comunidade canguçuense, uma pessoa que há poucos dias recebia das mãos do prefeito municipal, e eu tive a oportunidade de ser um dos primeiros a cumprimentá-lo, uma homenagem assinada pelo prefeito, pelo vice-prefeito, no primeiro seminário de governo, pelos relevantes serviços que a corporação presta para Canguçu. Como a gente não consegue, tenente, trazer todos os brigadianos aqui, trazemos o comandante e, em seu nome, homenageamos toda a corporação. E passamos de imediato a palavra para ti, nesta roda de mate entre amigos, para a tua saudação preliminar aos nossos ouvintes. Lembrando que nós estamos sendo também transmitidos em tempo real, em áudio e vídeo, pelo Facebook. Tudo contigo. Bom, diante das célebres palavras, né, do então amigo aqui, Cláudio Mano, né, fico muito grato pela oportunidade de chegar a esta emissora. Agradecer ao Cunha também, né, por estar aqui conosco, porque também é uma pessoa que eu admiro muito, conheço muito do trabalho dele, não é?
professor, como pessoa gestora pública na área de educação. Não era muito sabedor da área de rádio, né? Mas noto que, como tudo que ele procura fazer na vida dele, faz bem feito. Com certeza, Obrigado. é verdade. Então, dizer assim que, para nós, para mim e para a Brigada Militar de Canguçu, é uma honra muito grande a gente chegar aqui e ter este espaço, não é, para expor o nosso trabalho, para expor aquilo que a gente tem buscado fazer perante a comunidade, não é? E realmente fazer um serviço com qualidade e com um interesse realmente público, não é? Voltado àquilo que a comunidade precisa. É o nosso objetivo e buscamos, assim, realmente estar melhor enganjado dentro da comunidade. Claro que não deixando de lembrar, não é? E lembrando o tenente que, anterior a mim, desenvolveu um bom trabalho aqui em Rio Sul, Tenente Mamede. Agradeço ao legado dele, né? Porque, como bem mencionasse, não é? Ele construiu uma história, a história vai sendo construída, né? Agradecer também aos colegas de trabalho, um a um deles, não é? Porque são pessoas fiéis, trabalhadoras, corretas, profissionais, assim, de grande grandeza, sendo redundante, mas falando aquilo que eles merecem ouvir, porque são pessoas, assim, que eu fico feliz de ter como colegas de trabalho, né? Hoje mesmo, agora, o pessoal está lá numa guarnição apresentando uma ocorrência de tráfico, né? E essa semana mesmo tivemos ocorrências como homicídio, que foi também preso o autor. Então o pessoal está se dedicando bastante mesmo, para que a gente tenha uma tranquilidade dentro da comunidade de Canguçu. Sabemos das dificuldades, sabemos, mas não deixamos de trabalhar pelas dificuldades. Pelo contrário, nos unimos e procuramos trabalhar mais focado naquilo que é necessário. Muito bem, essa é a saudação preliminar do nosso convidado de hoje, comandante da Brigada Militar, primeiro-tenente da Brigada Militar, da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul, Marcos Zanetti. Professor Cunha, sua saudação inicial. Jomar, boa tarde ao nosso convidado, prazer tê-lo aqui conosco. A gente que tem a grata satisfação de acompanhar essa carreira dentro da Brigada, né? Um soldado. Eu tinha um tenente-coronel, comandante do batalhão, que sempre dizia que sempre somos soldados. Sim. Estamos na tropa para trabalharmos juntos. Então, te ter hoje como comandante aqui em Canguçu é um grande prazer. Meu amigo nessa posição de grande responsabilidade. A gente fica muito feliz. Um abraço para o Peixoto, que está aqui servindo um mate 11, que esse mate dele já não é 10, o cara já chega com vontade de tomar mate. É padronizado, né? Bah. Então, teremos um programa muito frutífero. Não teremos um assunto agradável, né? Porque a Brigada geralmente trabalha, com exceção de seus excelentes projetos, da Brigada Mirim, e existem outros projetos de cunho social, mas a Brigada trabalha muito resolvendo os problemas de conflito. Sim. E com pouca prevenção. O patrulhamento ostensivo deveria de ter um pouco mais de ser um pouco mais voltado não só ao patrulhamento, mas uma proposta. Sim. Mas com a falta de pessoal, com a falta de estrutura, isso dificulta muito, né? Então tenho certeza que nós teremos uma tarde bastante frutífera. Muito bem. Estamos sendo assistidos pelo amigo Renato Leal em Capivari do Sul, parabenizando pelo programa e mandando um abraço. Tá? Ele e o Fausto Campos nos assistindo via internet pelo Facebook. Um abração para ti. Temos uma quantidade grande de pessoas interagindo conosco. Depois nós vamos mencionar pelo menos algumas dessas pessoas. Marcos Zanetti, a gente tem por hábito
logo após a saudação, a viabilizar a que o convidado conte um pouquinho da sua história. Sim. Né? A gente procura contextualizar o convidado dentro da comunidade. O Tenente Zanetti. A comunidade precisa saber mais sobre o ser humano. Sim. Tá? Sobre aquele ser humano que no Facebook dele tu não encontra foto, tá? Ostentando um uniforme da Brigada Militar. Fiquei triste pela camiseta que ele usa. Tá? Peixoto fica Garanto feliz. que é do Grêmio. Do Grêmio. Tá? Muito bom. Mas é um ser humano assim muito simples, muito família. Eu nunca tinha tido a oportunidade, e também não é do meu feitio, tá bisbilhotando o face dos outros, né? Mas onde, como eu tinha que achar algo, alguma foto, coisa assim, acabei não achando, tive que ir pro Google, porque lá não tem. Né? É um ser humano família, um ser humano de uma vida assim, como eu diria, muito consolidada. Tá? Fala um pouco sobre o Marco Zanetti. Abstrai a questão da Brigada Militar. Bom, sou natural de Canguçu mesmo, né? Nascido e criado aqui, no interior lá da Encruzilhada dos Grilos, próximo à Trapeira. Atualmente tenho 39 anos, farei agora, na verdade. Sou o filho mais velho de 3 irmãos. Minha irmã é professora, a conhece bem. Professora, inclusive, aqui do município e do estado, dentro do município de Canguçu. Tenho um irmão mais novo, também, de 8 anos mais novo que eu, que também é policial militar. Um pouco influência minha. Cabe aqui a minha Só um pouquinho. culpa, né, nesse caso. E que trabalha atualmente junto ao 4º Batalhão de Polícia Militar lá em Pelotas. Minha mãe é moradora do interior aqui da Puxa dos Campos, local que frequentemente visito, né? E meu pai, infelizmente, não está mais conosco, né? Faleceu no ano de 98. E fui criado como agricultor, até os 20 anos. Ainda, esses tempos, conversando assim com alguns amigos, contava, né, que até um dia antes de ingressar na Brigada Militar, estava eu lá plantando milho com a minha mãe, né, no interior ali de Canguçu, daqui no caso. Né. E trabalhei na lavoura, né, até o último dia antes de ingressar na corporação. Então, conheço um pouco dessa vida, como diríamos, né, e a qual tenho orgulho de carregar na minha história. Né. Muito bem. E diante disso, claro, né, em 2000 foi o ano de ingresso na Brigada Militar. E, após isso, sim, né, eu tenho 18 anos e algum tempo de efetivo serviço. Com as averbações que a gente tem feita, né, tenho 19 anos de Polícia Militar. Contando também um pouco da minha carreira como policial, não é? Ingressei em Porto Alegre, na Academia de Polícia Militar, lá no bairro Partenon. Também passei algumas dificuldades, algumas peripécias, né? Porque o cara sai do interior, sai com muitas dificuldades. Saí para lá, na época, pensando assim, não, vou chegar em Porto Alegre, vou lá fazer a minha inscrição e vou voltar para casa. Fui com uma mochila, com algumas roupas, né? E beleza, achei, não, agora eu volto para casa. Aí cheguei lá, surpresa minha, não, tu já vai ficar? Bom, né, diante da situação, me adaptei, né? Primeira noite minha dentro da corporação foi dormindo de roupa mesmo. E o travesseiro foi minha bolsa. Mas, como tudo na vida, né, a gente tem que ter uma história para contar, né? Tem que ter. Então aconteceu essa primeira história minha dentro da brigada, foi essa aí, né? Foi assim. Bom, por lá fiquei, né? Não conhecia ninguém, não conhecia Porto Alegre. Era bem colono mesmo, como diria, né? E tinha muita dificuldade, assim, de entender as coisas e até mesmo, assim, pela minha pouca vivência de vida, né?
Porque a minha vivência de vida era Canguçu, área urbana, e Canguçu, interior. E Pelotas eu tinha ido até os 18 anos poucas vezes, né? Então passei muita dificuldade. E lá, sabe, né? Tu encontra pessoas com vivência diferente da tua, né? Muita diferença. Então eu tive um choque cultural grande nesse sentido. E então fui motivo de gozação muitas vezes do pessoal. E o pessoal me deu vários apelidos, né? Alguns impronunciáveis. O primeiro foi o de múmia, né? Pelo fato de dormir desse jeito no primeiro dia, né? Mas levei na brincadeira, como normal, tem que ser. Militar, leva tudo na brincadeira. E aí o segundo, sim. O segundo eles me apelidaram com o nome da terra natal, que era Canguçu. E aí, como eu era um cara que corria muito, né? Mas corria porque, claro, criado na colônia. Corria né? mesmo. Dos 10 aos 13, 14 anos, quando eu estudei na Coxilha dos Campos, que ficava a 10 quilômetros da minha residência, eu fiz de bicicleta. Então eu tinha um potencial físico muito bom. Né? Então o que acontecia? Lá, os 12 minutos que o pessoal corria, corria 2.500, 2.800, 3.000 metros. Sim. Até com uma certa dificuldade eu fazia 4.000 metros em 12 minutos. Então eu voava dentro da pista. Né? E aí os caras já começaram a me chamar lá, os colegas na época me chamavam de Cangu, né? Mistura de cara, de Canguçu, natural de Canguçu, né? E corredor, né? Porque era o cara que tipo, pulava na pista sem correr. Né? Então, são coisas assim que aconteceram lá, né? E fui conhecido assim, sabe, que pelo apelido me conheciam o curso anterior ao nosso, que já estava em andamento, e o curso posterior. Então, eu fiquei conhecido por uma vastidão de colegas. Me chamavam até hoje, se eu vou em algum local, ô Canguçu, ô Cangu, né? Ainda acho. Eu era o único daqui, né? Sim. Então, mas foi assim o início da história, né? Lá em Porto Alegre, naquele ano de 2000. Aí fiz o curso na Brigada, que durou 1 ano e 1 mês, na época. Aquele curso integrado, né? Sim. Que havia no tempo do Olívio Dutra, governador Bisol, secretário. E então foi um curso assim que no início foi um curso diferente, porque a gente tinha uma integração com a Polícia Civil, SUSEP e Brigada Militar em sala de aula. Nós tínhamos um período de 3 meses dividido com outras corporações. E isso aí fez com que a gente interagisse mais com as outras instituições. Ele foi mais extenso que os outros, né? Ele teve uma formação diferenciada. Foi bem diferente. Ele teve um trabalho sociológico muito forte. Teve bastante, né? Então, a gente teve muitas cadeiras de sociologia, filosofia, ligada à comunidade, para compreender melhor o mundo que a gente vive. E isso aí, vou dizer, né, serviu de bagagem para nós. Bom, e aí depois disso, formado, né, após 1 ano e 1 mês lá, na Academia de Polícia, eu fui para a Cavalaria. Aí, servi na Cavalaria por um tempo, não chegou bem a 1 ano lá. Inclusive fiz curso de cavalaria. Então eu digo pro pessoal, né, a gente, para ser condutor de viatura, a gente tem que se habilitar, né, ou seja, fazer uma prova dentro da instituição. Então a minha primeira habilitação é o cavalo. Essa tu já tinha desde a Coxilha dos Campos? Já tinha ali do interior, né? Essa foi que tu cresceu em cima, né? Disse, não, vou pegar a minha experiência agora. Mas olha, e aí cheguei no primeiro dia na cavalaria, ainda disse para o capitão que dava instrução para nós, eu digo, olha, primeiro dia, vocês montam no cavalo X, X e X. Tá, eu disse para o capitão, então esse cavalo está me olhando de atravessado, ele vai me derrubar. Aí, dito e feito, né? Pulei para cima do bicho, ele deu 2, 3 pinotes, no momento que ele deu mais um, eu voei de cima dele. Né? E aí, na época, né, tive que pular do cavalo e pegar outro cavalo. Né? Peguei outro, e aí fui indo, fiz o curso lá, muito bom por sinal, né? Aprendi muito naquela oportunidade. A Cavalaria da Brigada é ali na Ipiranga, junto à Cavalaria do Exército, não? Não, é no Partenon mesmo. Ah, lá no Partenon. Na Paris Borges, né? Uhum. No segmento da Academia de Polícia também. Uhum. Então, acabei vivenciando essa situação também, né? Na Cavalaria, vivenciei eventos de grande proporção, como o Grenal,
Naquela época tinha o Fórum Social, Carnaval de Porto Alegre. Na época dos grandes fóruns sociais. Ainda bem que nessa situação ele tinha que ir fardado. É. Não podia botar aquela camiseta. Não podia botar a camiseta do nosso tricolor. E então, né? E o Grenal naquela época, lá no 2000 e pouco, era um Grenal acirrado. O pessoal, as torcidas, elas brigavam muito, né? Então a gente tinha que estar atento e daqui a pouco estourava uma briga. E a gente lá de cima do cavalo descia o bastão na turma, né? Que não tinha o que fazer. Não tinha, Para não dissolver, separava. como eu dizia, né? Como dizem, né? Dissolver a turba, né? Não tinha o que fazer. Se tu deixar, os caras capaz de perder os pedaços brigando. Então vamos dissolver a turba, como a gente diria. E lá passei essa experiência, né? Depois vim para Gama Sul. Troquei com um outro soldado aqui na época. Vim para Gama Sul e aqui vim como soldado. E trabalhei 2 anos aqui. 2 anos fiquei trabalhando aqui. Isso é 2003, 2004. 2004, Já foi 2002, finalzinho de 2002, vim para cá e em 2004, fiquei até 2004. Fiquei 2 anos, aí trabalhei como soldado aqui. Fui para Morro Redondo, né? E é interessante essas histórias que a gente carrega na vida, porque eu passava de ônibus por Morro Redondo para ir para Porto Alegre. E aí eu olhava assim, né, pelo retrovisor, assim, do ônibus, assim, pela janela, assim, e pensava, essa cidadezinha é legal, né? Um dia eu vim trabalhar aqui, quem sabe, né, na minha carreira como policial. E quando tu faz, tipo, uma oração lá para cima, Deus diz amém, né? E foi isso que aconteceu, né? O velhinho lá em cima disse amém, e aí eu acabei indo para lá. Lá assim no morro. Em 2004. Em 2004 fiquei lá até 2009, que foi o período quando eu saí sargento, né? Em 2008 fiz um concurso a nível de estado, com 6.000 candidatos e 150 vagas. E consegui Classificação. Consegui a aprovação. E fui para Santa Maria. Fiz o curso lá, voltei para Morro Redondo, né? Mas, como tinha a questão de vagas e coisas, fui transferido para cá, como sargento. Aí eu voltei. A vaga era aqui. A vaga era lá, mas aí na época a vaga saiu de lá e veio para cá também. Né, por uma questão já 2013. Já era 2010. 2010. 2010. Aí vim para cá em 2010 e fiquei até 2012. 2 anos de novo. Aí fiquei até 2012 e troquei, permutei, como a gente diz, né, com o primeiro sargento de lá, que veio para cá, e eu fui para lá comandar. E aí, quando eu voltei para lá, para comandar, efetivamente, eu digo assim, né, eu conto isso aí pro pessoal, eu digo, de forma a motivar o efetivo, né. Eu cheguei lá, na época, em 2004, como soldado mais moderno, que a gente diz na nomenclatura militar, né. Na tropa. E eu era o recrutão lá da turma, em 2004. Quando eu voltei para lá em 2012, eu voltei para comandar, né? E acabei, inclusive, comandando colegas que eram colegas meus na época que eu era soldado. Mas isso aí foi uma satisfação positiva, né? Pelo fato de conseguir estudar, conseguir a aprovação, né? Porque nada vem de graça. Naquela época eu estudava 8 horas por dia, estudei mais de 40 dias para conseguir a aprovação, porque o concurso era bem disputado e continua sendo disputado, né? Para a pessoa sair sargento na brigada não é fácil. Ela tem que estudar bastante. Se não é pelo processo de antiguidade, né? Então tive essa oportunidade na minha vida, né? E lá desenvolvi um trabalho que me deixa satisfeito, né? Me emociona também, porque a gente tem amor àquilo que a gente faz. Claro. Né? E fiz um trabalho, assim, realmente preocupado com a comunidade. O Cunha sabe um pouco, né? Eu desenvolvi desde 2007 para o ERD, depois em 2003 lá implantamos a Brigada Mirim, né? Um projeto social que hoje conta com mais de 80 crianças, que tem um colega que continuou, né? Abraçou a ideia. Então a gente conseguiu plantar sementes lá, né? Então, e com essas sementes, né? A gente plantou uma outra semente, né? A semente paterna. Eu tenho um filho lá, né? Que é uma das razões da minha vida, né? Que já tem seus 8 anos.
de lá, morador de lá também, né? Não, e tem uma parte que tu pulou, casou quando nesse meio? Casei em 2007. Então vamos ele Casei pulou em essa parte, ele 2007. foi já no filho com 8 anos, tá? Mas casou quando? Casei em 2007. E acho que ela é de lá também. Casei em 2007. Meu filho nasceu em 2010, né? E depois, em 2012, infelizmente, eu acabei me separando. Né? E agora, em 2016, encontrei uma pessoa que a gente tem tido um bom relacionamento, né? Uma pessoa a qual tem maior carinho e amor também, que é a Esther Cias, né? A qual eu mando um beijo para ela, né? Ela deve estar nos assistindo, né? Nos associamos a esse beijo no teu coração aí. Isso, Então, assim, são coisas assim que, na particularidade, né? Moro lá, né? Sou morador de porta do anterior prefeito, né? Do município, que é o Rui. E moro pertinho da área central lá, que é a praça, né? 12 de maio. Resolvi morar lá porque gostei muito da cidade. Me adaptei ao povo, ao local, né? E quando a gente se sente bem no local, acaba criando raízes mesmo, né? É verdade. E o prazer de trabalhar pela comunidade, o qual a gente conhece, é uma coisa fantástica, né? É verdade. O Rui é casado com uma prima nossa, Marcos. E uma coisa que eu não falei, para aproximar mais, tornar mais humana a coisa, os meus sogros, avós dos meus filhos, Sim. Henrique e Amanda, eram amigos dos teus pais. Os dois são falecidos. O Delcino Silveira Dias, Sim. daí a Juraci, Dona Jurinha Guerra Dias. Eles já estão os dois falecidos. E tu, o pai, somente, né? Uhum. Eram amigos de se ajudar, de se vizinhar. Sim. Muito bem. Feitas essas considerações, ficamos conhecendo um pouco mais desse ser humano, Marcos Anetes. Mas ainda não chegamos ao oficial ainda. Não chegamos. É verdade. Faltou ainda o... Isso, mano. Nós temos que chegar ao oficial direito, ainda. Não se bota estrela em cima do ombro sem esforço. Mas Vamos. talvez a humildade não deixou ele falar, mas agora ele vai falar perguntado, então. Sim, E o CFO? Bom, foi assim o que acontece. Agora, na instituição, a carreira de nível médio ela vai até tenente, né? Anteriormente, iniciava em tenente e ia coronel. Agora eu cheguei no topo da carreira de soldado, como diria. Então, o que acontece? Fiz a prova o ano passado também, né? E fui aprovado. E, graças a Deus, com bom êxito, né? Fiquei em 8º lugar no estado. E fui chamado, e aí fui fazer o curso em Porto Alegre, de novo, na escola, na academia de polícia, que foi a qual eu ingressei, né? E a gente retoma aquelas lembranças do passado, né? Que já com o cabelinho um pouco branco, outros perdidos, né? Isso percalços da caminhada. E quantos parceiros no CFO, quantos parceiros da turma de soldados? Olha, deixa eu pensar agora. Na verdade, da minha turma, nós tínhamos 5, mas que foram na outra turma. Eu antecipei a minha ida com a prova. Sim. Consegui antecipar. Então, na prova, eu passei na frente deles. Sim. Mas, assim, foi bom, foi interessante e com isso, né, me trouxe a possibilidade de ser tenente. Né? E a tua colocação te deu direito de escolha ou Sim, tu vai fazer a vaga, sim. e volta para uma vaga? Na oportunidade eu escolhi Pelotas, né? Sim. Porque a vaga de Canguçu não estava aberta, né, naquele momento. E eu fui para Pelotas logo que eu me formei, lá em agosto desse ano, do ano anterior agora, em 2018. Aí fiquei por lá 40 dias, cheguei no batalhão já, o tenente na média aqui havia se aposentado já, né? E aí o coronel chegou e me disse assim, olha, Zanetti, tu quer ir para Canguçu? A gente vai te mandar para lá. Tu dissesse não.
Aí eu digo, não tem problema. O Vamos lá. umbigo chamou. Aí o umbigo em Canguçu vira e mexe, volta para Canguçu. Né? Então eu digo assim, né? Como essas coisas da vida que a gente vai entender depois que acontece, né? É. E eu digo assim, não, Rosemar, eu me sinto muito feliz de retornar, de ter toda essa história, né? E também, aqui em Canguçu, eu fui soldado recruta, quando eu cheguei, né? E hoje estar à frente de um efetivo é uma missão e uma responsabilidade muito grande, né, em uma corporação. Claro que eu divido essa responsabilidade com a capitã Madalena, que embora ela não esteja sempre presente aqui, ela Comanda a responde companhia. também, né? Eu sou o comandante dos pelotões e organizo o policiamento e estou sempre com o pessoal, vendo as dificuldades, vendo as necessidades, né? E conversando, tendo aquela conversa que é necessária, com o efetivo e com a comunidade também, né? Então a gente está no dia a dia, como diria, né? E, então, assim, isso aí me dá muita satisfação e, claro, a gente sabe que essa responsabilidade é grande. Bastante E grande. que é corresponder, né? E então foi isso, assim, aí em setembro vim para cá, né? E vindo a Canguçu, estou aqui prestando esse serviço, né, de tenente da Brigada Militar. Muito bem. Bom filho a casa torna. É. Isso aí é a sabedoria popular. Mas vamos registrando aqui a participação, mandando um abraço para nós, a Celoí Alves, dizendo que está nos assistindo. Grande amigo, mestre Marco Cavalheiro, dono do Espaço Vida e Saúde, não decorei ainda, Ao contrário, Fitness. vida e saúde, espaço fitness. Vida e Saúde, Espaço Fitness. Ele quer me levar para lá, mas é para lutar taekwondo, eu vou apanhar muito. Aí não vai dar. Dizendo que está na estrada e está nos escutando. Muitas graças, mano velho. Marley Santos, o Renato Leal, eu já havia referido, a Cláudia Souza, Fábio Lozada. A nossa Brigada Militar do Rio Grande do Sul é a polícia militar melhor do Brasil. Tinha que ser assim em todo o país, mas infelizmente não é. Já fui detido por não dar o cachê do guarda e disse: sou de Canguçu, estou certo, lá não tem esse... Ele escreveu, lá não tem o café do guarda. É café do guarda. Tá? O Fábio, eu digo que é nosso embaixador do Centro-Oeste, tá? Porque ele está sempre por Goiás, Distrito Federal, naquela região ali. Abre ousada. Fábio Lozada. O Roger Rosa, parabéns pelo programa e um forte abraço ao Roger, te mandando um abraço especial para ti, ô Marcos. Muito obrigado. Viu? Um Agradeço. grande abraço Forte ao meu abraço. amigo Marcos Anetti, ex-colega do Isso, curso de Direito. Essa parte ficou faltando. Isto. Tá? Mas Um abraço eles... para o Roger, que é uma pessoa muito bacana aí, que eu tenho um carinho por ele. A Nelden Arte, boa tarde, estou aqui com uma tarde chuvosa, mas sempre assistindo vocês. Abraços, Balneário Camboriú, Santa Catarina. Eu já ia perguntar onde é que está chovendo. E o Gilney Mussi, nosso estimado amigo da Coirmã Rádio Cultura, dizendo que está na escuta. Vamos passar então para a segunda parte do nosso programa de hoje. Conhecemos um pouco do ser humano que comanda a Brigada Militar de Canguçu, dividimos isso com a comunidade que nos escuta, que nos assiste, e agora vamos falar do trabalho desempenhado pela Brigada Militar. Como eu havia sugerido, leva anotações, vamos colocar isso bem didático. Vamos ao em informativo favor da Brigada comunidade. Militar. Vamos para esse lado. Não sei aí, se né? está legível. Vamos para esse lado. Aqui ele já fez uma resenha, policiamento voltado à comunidade, com a cultura de aproximação. Começamos assim.
Sim. Bom, a gente sabe que a polícia ela não está estagnada no tempo, não é? Ela deve, com o tempo, adotar algumas medidas que sejam mais efetivas com a comunidade, para o melhor trabalho. Então, a nossa filosofia hoje, que o efetivo também desenvolve, né, é uma cultura de um policiamento voltado à comunidade, um policiamento de aproximação, né, onde o policial para, não só roda com a viatura, mas não está atendendo a ocorrência. Bom, dá uma paradinha ali no calçadão, dá uma paradinha na loja lá do João, estou dizendo João de forma genérica, né? Claro. Para não citar nomes aqui. E dessa forma, tu estabelece um vínculo com a comunidade, né? Aproxima. Aquele policial que muitas vezes estaria só rodando na viatura, que muitas vezes há pessoas que passam a pé e não tinham aquele contato, com aquela paradinha ali no calçadão, que é o... Eu digo no calçadão porque é o coração da cidade, claro. né? Nesse ponto, assim, de as pessoas virem do interior de ônibus, né, da rodoviária, passam, se não totalmente, a maioria por ali, né? Penso eu. 90%. Se eu 90%. acredito que eu não estou enganado nesse ponto. Não, claro. Né? Então, é uma cultura nesse sentido, né, Valdemar, né? Então, de buscar ouvir as pessoas. Às vezes a pessoa quer falar de um assunto que não é segurança pública. Não tem problema. Às vezes é um amigo que te viu ali, pô, tu tá trabalhando aí, pá. Tá aí de novo? Né, vem, bom. Pá, te dar um abraço, vou te apertar a mão, né? Então, é uma situação e uma cultura, né, que a gente tem buscado desenvolver dentro da nossa comunidade. A aproximação com a comunidade. Professor Cunha. Seguindo o gancho da aproximação da comunidade, isso é importantíssimo. Nós caminhamos novamente para isso, né? Nós caminhamos novamente para que a comunidade tenha um contato e informe, municie a polícia de informação. Não tem como fazer segurança sem ter informação. Sim, com certeza. E eu ontem estava no centro e notei 2 militares de moto. Sim. Voltamos a ter um patrulhamento mais efetivo com as motos. Como é que está essa questão? Isso é uma agilidade muito grande. Sim. Bom, nesse ponto aí a gente fez um planejamento voltado no seguinte sentido. As motos, ela é um veículo de melhor mobilidade, não é? E de mais fácil acesso às ocorrências, muitas vezes, e até uma abordagem, né? E até, muitas vezes, hoje mesmo. Hoje houveram 2 abordagens das motos que resultaram em prisões. Olha aí. Né? Aquela no centro de manhã? Aquela gerou uma posse de entorpecente. E agora à tarde houve uma outra abordagem que gerou um tráfico do qual a pessoa, o indivíduo no caso, foi recolhido ao presídio. Mas tem muito trabalho de inteligência da brigada também, né? Porque bola de cristal vocês não têm. Não. E vocês conseguem, com os parcos recursos que possuem, dar umas tacadas fantásticas, assim, né? Sim. Isso só pode, é uma afirmação perguntando, isso só pode decorrer do trabalho de inteligência. Eu te diria, Claudio Omar, que é do trabalho dedicado do efetivo. Né? O nosso efetivo aqui, eu vou te dizer, é um efetivo padrão, dedicado. Assim, eu dou os parabéns ao nosso efetivo porque não é em vão. É um efetivo que se dedica realmente a fazer com que aquela ocorrência tenha uma efetividade de realmente prender quem deve prender. Então, olho clínico, então, se não é inteligência, é dedicação e olho clínico. E outra, né? Eu digo assim, o camarada, o policial que está na rua, ele conhece as pessoas. Exatamente. Sem dúvida. O fulano passou de forma estranha aqui, opa. O João Pneus, a gente chama de João Pneus, está te mandando um abraço, que tu é uma pessoa muito boa, gente fina. Um abraço pro João, também eu conheço. Nosso ouvinte, sempre, amigo da gente. Gente buena também.
Professor Cunha. A parceria com a prefeitura, Zanetti, como é que tá? A parceria com a prefeitura, o que acontece? Eu, desde que retornei para cá, eu já desenvolvi esse Morredondo, né? A parceria com outros órgãos, né? E com isso, a primeira coisa que eu busquei fazer foi já estabelecer um elo de contato com a prefeitura, né? Que é um dos entes, né, dentro do município, que é importante a gente ter essa aproximação também. O órgão público não pode estar distante. O órgão público tem que trabalhar junto, né? Então, o que acontece? Estabeleci esse contato e a gente tem buscado, aos poucos, delinear ações. Agora, temos a ação voltada ao projeto social da Brigada Mirim, que o CRAS, através da Secretaria de Assistência Social, tem já direcionado, não é? Também apoio nesse sentido. E, aos poucos, assim, a gente tem buscado delinear ações para desenvolver o trabalho em conjunto. Deixa eu te perguntar sobre o vídeo monitoramento. Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante. Sim. E lamento que nem a prefeitura e nem a Brigada Militar tenham recursos para aperfeiçoar isso. Que eu Sim. acho que a gente já tem um passo, mas nós poderemos andar muito mais. Sim. Através da tecnologia. Como é que está a questão do vídeo monitoramento? Bom, o vídeo monitoramento, ele, por essa aproximação com a prefeitura, não é? E foi bom, a gente inclusive fez uma reunião com o secretário de planejamento, me parece que é, né? Me parece, às vezes eu posso trocar o nomenclatura. Não, gestão, deve ser o secretário de gestão. Eu posso trocar o nomenclatura. O Edmilson? Edmilson, isso. O secretário a gente de fez gestão. uma reunião, né? É que as secretarias trocam de nome, né? O Bolsonaro assume lá, troca a secretaria de nome, o município, o Vinícius trocou a secretaria de nome. Eu também costumo, quando vou fazer um ofício a uma secretaria, fazer uma pesquisa para ver se eu estou dizendo o nome certo. Eu mencionei a secretária Alta Cilei porque vocês fazem um trabalho secretária, junto. E foi muito bom a tua lembrança, Claudimar, porque a secretária é uma pessoa assim, ó, acima da média, não é? Porque ela é uma pessoa que realmente busca ser parceiro, né? Já desenvolvemos um trabalho relacionado ao meio ambiente com eles e estamos desenvolvendo outras ações, como um projeto de melhoria no prédio de infraestrutura da Brigada, e que a Alta Cirlei direcionou com o Christian ali, a esposa dele, e eles, o Christian e a sua esposa, que agora me esqueço o nome. Ele era arquiteto, não lembro o nome. Ela é arquiteta, me perdoe assim, não lembrar o nome dela agora. É a esposa do Christian de Bar. Mas assim, ó, um casal assim excepcional e que se voluntariaram também, né, de fazer o projeto arquitetônico da Brigada Militar. Então, estamos trabalhando com um projeto arquitetônico, né? Isso seria um novo prédio? Não, seria uma ampliação e melhoria do prédio. Ah, tá. E essa melhoria do prédio também vai contar com o viés do judiciário, porque buscaremos recurso junto ao judiciário para isso, para implementar esse projeto. Então, vejam bem, é uma sucessão de parcerias para conseguir o resultado, para te construir e chegar realmente a algo. Para chegar ao vídeo monitoramento, eu queria te dizer o seguinte: o vídeo monitoramento hoje a gente tem um contato direto com a prefeitura, tem uma solicitação de uma determinada situação lá que acontece de dar um pane em algum sistema, alguma coisa lá, a gente entra em contato e a prefeitura busca atender a nossa solicitação. Então a gente tem conseguido funcionar com ele bem, tanto é que há dias atrás houve uma prisão de um revólver, não é? E uma prisão de uma pessoa aqui no Manuel Pompilho em virtude do vídeo monitoramento. O colega acompanhou lá no vídeo monitoramento e disse, olha, disse o momento exato para a guarnição fazer a abordagem. Então foi um trabalho assim, ó, perfeito, né? Realizaram aquela prisão como tinha que ser feito. No padrão, aquela da academia. Então, o estudo de caso. Né? O pessoal é dedicado e trabalha bem. E quando a gente tem os mecanismos como o vídeo monitoramento, não é? A gente consegue obter êxito. Por exemplo, outros exemplos, eu vou te dar exemplos assim, depois que eu estou aqui. Mas sei que tem mais. No comércio local, né? Haviam furtos dentro do comércio
E o pessoal detectava, olha, a gente tem suspeita de tal e tal. A gente acompanhou pelo vídeo monitoramento, pá, abordagem, prisão. E recuperação de todos os objetos furtados. É o Nogueira que está cuidando disso agora? O Nogueira nos ajuda e é um grande colaborador nesse Sim, sentido. meu vizinho, meu amigo, Sim. casado com a filha do seu Edi Lacerda, Sim. grande figura. Duas referências aqui. Vereador Luciano Bertinetti, boa tarde. Grande abraço, Marcos. Parabéns pela dedicação e amor verdadeiro à profissão. Acompanho sua caminhada desde o início e é exemplar, sem dúvida. Agradeço. E o Fábio Lozada, que é o nosso embaixador lá do centro do país, manda parabéns pelo programa e ao Zanetti pelo trabalho realizado. Professor Cunha. Zanetti, como é que está essa questão da... Nós tivemos, nos últimos anos, em Canguçu, uma entrada muito forte da droga. Sim, sim. E o país vive um momento muito forte das facções. Sim, sim. Até pouco tempo nós não tínhamos história nesse sentido. Sim. Hoje a gente já sente que existe alguma coisa que nos cerca e que a brigada, tanto a brigada como a polícia civil, trabalham muito para Canguçu ficar fora disso. É um e outro que aparece e consegue ser combatido, não consegue se estruturar. Como é que está isso nesse momento? A gente tem informações, né, Cunha, de pessoas ligadas a facções, né, que vez ou outra são presas até dentro do município por estar envolvido com o tráfico, né. O que a gente tem feito? A gente tem feito isso que o Claudio Martin falou anteriormente, aí a gente desenvolve uma outra ação, que é a ação buscando a exigência. E também o que? Realmente isso aí que a gente estava falando também anteriormente, de buscar informações da comunidade. Então a gente busca informação dentro da comunidade para agir no momento certo, como foi hoje, né? Então o efetivo trabalho é direcionado nesse sentido. Notícias de pessoas nesse sentido a gente tem, né? Mas a gente tem lutado bastante para que isso não se alastre dentro do nosso município. Me diz uma coisa, aí nós vamos entrar num problema bem maior e maior de territorial. Sim. A guarnição rural. Sim. É difícil isso, né? Temos trabalhado também no patrulhamento rural. Estamos trabalhando com o patrulhamento rural. O que a gente não tem conseguido fazer? Um patrulhamento rural permanente, diário, né? Mas estamos fazendo um patrulhamento rural que até anteriormente não se tinha conseguido fazer. Uhum. Por quê? Porque o batalhão tem direcionado recursos a nós, seja de hora extra, né? Não sei se é o meu telefone. De hora extra. E esse recurso de hora extra, a gente emprega ele na totalidade na atividade que é o que? O policiamento. Uhum. Então a gente emprega no reforço da moto, lá no início e fim de mês, para colocar as motos naquele momento que tem maior movimento financeiro na cidade de pessoas, não é? Claro. Então a gente direciona a nossa ação. Olha, se eu não tenho recurso completo para isso o tempo todo, não, vou direcionar Para o tempo crítico. Nesse período, né? Que seria o período de maior demanda. A gente faz a gestão dessa forma, né? Faz a gestão também colocando o patrulhamento rural no interior e com a busca de também estar conversando com a comunidade, visitando escolas, visitando pessoas, comércios, para ter esse elo com a comunidade, porque senão, do contrário, o que acontece? O pessoal vai ver a viatura no interior, será que deu uma ocorrência? Sim. Não sabe o fundamento e qual é a razão da viatura estar rodando no interior. Ao momento que tu conversa com a comunidade, além de saber da realidade, do que está acontecendo ali, e de também ser conhecido e a comunidade conhecer a brigada, e quebrar com aquele misticismo que a brigada muitas vezes só vai lá para atender ocorrência, só vai para prender. Sim. Não, a brigada é amiga das pessoas, né? Das pessoas de bem, mais ainda, né? Então, o que acontece? Então, o nosso objetivo, e a gente tem buscado fazer esse trabalho assim, ó, o trabalho formiguinha, do pouco para ser um pouco mais, entendeu? Gradualmente, gradativamente,
Porque a gente sabe, assim, o município é muito grande. Eu não posso estar em todos os pontos ao mesmo tempo. Mas se eu tiver conhecidos em todos os pontos, bom, aí eu tenho informantes em potencial também, né? Em todos os pontos. Como é que tu vê, Zanetti, a criação de uma guarda municipal? Olha, tudo que vier em Então questão... hoje é mais fácil de falar isso, porque antigamente se falava, a única polícia que nós tínhamos era a Brigada Militar. Sim, sim. Hoje nós temos uma guarda municipal em Pelotas muito efetiva, Sim, claro. e então já fica mais fácil tu ver, historicamente tu vê isso como positivo, os municípios devem de adotar esse reforço. Olha, Canguçu já comportaria, se fosse o caso. Mas, claro, isso depende de recurso financeiro, né? É gasto a mais de pessoal, é uma série de gastos que... Isso Está aí, naquelas metas do seminário de governo, né? que acredito eu, Sim. o prefeito até já sinalizou algumas coisas nesse sentido, né? O que a gente tem feito, né? Lá em Pelotas, assim, fazia lá em Pelotas, inclusive no período que eu fiquei lá, a gente trabalhou muito, foi com as operações integradas. E lá existe isso. Então Brigada Militar, agente de trânsito, Guarda Municipal, bombeiros, né? Atuando juntos sempre. Então a gente está sempre, reúne uma vez por semana, faz um delineamento das ações, né? E parte para as operações. E abordagem, verificação de locais, e assim por diante, né? É atacar o problema como tem que ser atacado. Por óbvio, né? Que a gente gostaria de realmente trabalhar com mais prevenção, né? Mas a gente tem que fazer esses dois lados. Às vezes tu tem que também fazer a operação, o policiamento também voltado a uma situação de desordem naquele sentido, né? Sim, o enfrentamento da violência, porque ela existe e não existe simplesmente por ser uma sociedade moderna. Sim. Assim, nos mais antigos relatos da humanidade, nós temos violência. Sim. Então isso, porque hoje é mais violento que ontem. Não sei, se nós pensarmos bem e botar em estatísticas, o mundo não ficou mais violento. Agora nós temos um problema sério, do meu ponto de vista também, que é uma mídia em cima da violência, né? Sim. Que supervaloriza a violência. Supervaloriza a violência. O que é a informação? É uma apologia do desvalor. Que é totalmente equivocado, né? Totalmente a gente tem que equivocado. buscar valorizar o que as ações positivas, né? E nesse ponto aí, não é? Até poucos dias também eu fiquei feliz porque o Diário Popular, não sei se posso falar. Claro. Perdoe, eu falei. Esses dias eu peguei o Diário Popular aqui, que nós estávamos com um assunto, e me apoiei no... E fiquei feliz assim porque a repórter lá do Diário Desde que eles Popular, não nos cobrem, né? Não sei se vão nos cobrar, mas nós temos que fazer uma mídia de graça. O Não. Fetter não deixa. me procuraram, né? Entraram em contato comigo porque souberam, né, da situação da aplicabilidade das motos, né? Da nossa estruturação, do policiamento de motos e tal. Isso aí me deixou feliz por quê? Porque é uma ação positiva nossa. Não aconteceu nada. Ela perguntou, aconteceu alguma coisa? Foi uma das perguntas que ela me fez. Aconteceu alguma coisa para que vocês estejam fazendo? Não, pelo contrário, a gente quer que não aconteça mesmo. Exatamente, Né? a ideia é essa. A gente está trabalhando antes, preventivamente, né? Tá certo. Então, esse é o objetivo, né? Então, às vezes tem gente que pergunta, não dá ocorrência. Bom, é bom quando não dá. Mas a ideia é essa. Mas quando dá, é bom também que a gente consiga atender, mas atender de forma... Serve um mate aí pro tenente, para ele tomar um mate tranquilo, que eu vou fazer referência aqui às pessoas que estão interagindo conosco. Marco Cavalheiro, Marley Santos, sempre vereador e amigo, que já esteve aqui com a gente, Dalto Tavares, César Cunha, Florianópolis, né? Grande Lá comer um peixe uma hora dessa, o Odílio só fala desses peixes lá, vou ter que ir lá comer um peixe. Ele vem em abril. Em abril ele estará em Canguçu. Então vamos assar uma carne para ele. É nosso primo. César é nosso primo. Vamos para a Vera Pérez, o vereador Pipa, Leandro Galger Elert, um abração. Adriana Bilharva Domingues, Gilney Mussi, Tata Santos, Jennifer Cavalheiro, Cláudia Souza, Rogério Santos,
O Nedezinho, José Nede Ferreira Goulart, Nedezinho. sempre nos acompanhando. Grande amigo, Augusto Pins, Renato Leal. Como é que eu chamei ele? O Platão do Capão do Leão, né? Professor Ivanor Matos. Tu é sabedor que ele é brigadiano aposentado, né? Sim. Tá. O Roger Rosa, Adilson Ribeiro Luna, Claudir Aires Valdez, Eberson Foster Garcia, não está rodando como devia aqui, Francisco Oliveira, Isso é muita coisa, tá trancando. Elisângela Megiato, a cara metade do nosso entrevistado, Esther Cias, a quem nós mandamos toda a equipe aqui, um beijo no coração dela. Tá? Cuida bem desse ser humano aí para ele continuar fazendo esse trabalho. Já estou te adicionando aqui como amigo, guria, porque não somos amigos no Facebook. Douglas Coelho Schwartz, tá? Bom, trancou aqui. Grande Douglas. Tá. Dá um abraço aí pro Douglas e pro Augusto Pins, né? São pessoas aí também da comunicação, né? Isto mesmo. Tá? Não dá para nós prosseguir aqui porque trancou. Tá? Mas a gente agradece muito a essa interação. Continue, professor. Tenente, a questão do efetivo, a gente está sempre preocupado, e a Brigada Militar tem uma realidade pública muito parecida com a do magistério e com os outros serviços públicos. Nosso problema é pessoal, né? Falta sempre gente. E geralmente nos pagam a missão que era para fazer com 20, diz que dão 10, e desses 10 tu ainda tem que fazer uma escala. Como é que tu tá nessa situação? O mestre Dunga tá batendo continência aqui pro tenente, tá? Um abraço pro Dunga. Como é que tu tá, como é que tu tá nessa missão? Quantos precisaríamos ter e quantos temos? Bom, conhece, um tema meio complicado por uma questão de segurança eu dizer números, né? Não tem essa possibilidade. Mas, assim, o que acontece? A gente precisaria ter um número bem maior do que a gente tem. Bem maior. Porque se tivéssemos um número bem maior, teríamos uma patrulha rural permanente. Teríamos um patrulhamento de motos permanente. E eu ainda sonho, né, com uma guarnição tática, nos modos táticos. Porque Canguçu hoje precisa de uma guarnição assim. Uma guarnição tática. Então, e mais, claro, o pensamento que a gente tem. Eu digo assim, ó, o que a gente tem feito hoje com o nosso pessoal, digo assim, o pessoal tem se dedicado, tem dado o além, o a mais. Senão não teríamos o resultado que a gente tem. Falando ainda nessa questão de pessoal, e aí nós falamos da questão da prevenção, nós temos uma coisa que eu sou obrigado a falar e me lembrar do meu filho, do Maurício. Claro. Maurício gosta muito de dizer que nada melhor que um ProErd bem feito. Sim. Como é que está o ProErd? Assim, ó, inclusive, nesse sentido, já tivemos uma reunião, né, para delimitar a questão do ProErd. E a partir agora de março, entre março e abril aqui, a gente já quer a retomada do ProErd de Canguçu. Obrigado, Mirim. Já estamos. Obrigado, Mirim. A retoma em março. Né? Projeto maravilhoso. Sim. Soldado Miranda, né? Até vou mandar um abraço para ele aí, que é um cara dedicadíssimo, né? Eu não sei se quero bem aquele cara como amigo, meio filho, né? Eu sou muito amigo do Miranda. Um abração para ele, para a esposa. É gente de casa da minha casa. Sim, então ele desenvolve um trabalho excepcional, né? E eu disse para ele assim, ó, Miranda, tudo que eu puder fazer para te ajudar nesse trabalho aí, eu vou fazer. Porque eu levantei essa bandeira no Morredouro, né? E vingou? Vingou. E graças a Deus o colega lá abraçou com felicidade, né, o trabalho. Bom, né, bom. Quando eu saí. Passou alguns perrengues com os outros, né? Disse,
Assim, algumas dificuldades aí quando saiu, mas depois ele Alinhou. carreirou, né? Então, mas assim, a gente vai, este ano, retomar os projetos sociais com mais força. Com as escolas do estado e do município, o ProERD, ou vocês vão ter que delimitar? Qual é a primeira ideia? A primeira ideia é, primeiramente, trabalhar com as escolas aqui, algumas maiores aqui, né? Aham. Da área urbana, né? Seria ela Telesca, João de Deus e não me lembro qual é a outra. Firmino? Meus atuais. Né? E vou ficar devendo a outra escola agora, porque eu não anotei isso. Mas assim, ó, depois a gente vai partir para demais escolas. Vamos ter um pouco mais. Vamos, a gente quer fazer um trabalho bom e grandioso para o município. Já tem alguém responsável pelo ProERD? O César vai retomar, eu vou conseguir ajustar a situação dele de serviço para ele conseguir trabalhar. E o César é um cara que não tem o que dizer dele, né? Com relação ao trabalho. Pau para toda a obra. Tem que trazer o César aqui uma hora dessas, né? Para falar do ProERD. Com certeza, porque ele é um cara assim. Deixa eu fazer um programa com o César e com o Miranda, né? Projetos sociais. Projetos sociais da Brigada. Isso aí. Tá aí uma pauta Isso interessante. fica dentro da filosofia de trabalho do nosso entrevistado, né, que é a cultura da aproximação Claro. com a comunidade. Claro. 2 trabalhos sociais que deram muito certo, estão a 1000. Não é verdade? Brilhante a tua ideia. E a gente aceita. Opa, brilhante, sim. Transmito posteriormente ao. Com certeza, ao pode pessoal. entrar em contato comigo ou com o Cunha para a gente agendar, tá? Sim, com certeza. Vamos fazer assim. Cunha, só alertando, são 17 horas e 44 minutos. Estamos quase no fim do nosso programa. Estamos com 10 minutos para encerrar. Aqui o senhor colocou como lembrete a integração com a Prefeitura, o Judiciário e Demais instituições. instituições. Tá, uma coisa que eu ia te perguntar, tem um fundo municipal de segurança. Conceito. Isso. Tem um dinheiro lá, não dá para ajudar na obra? Ia todo para a Polícia Civil. Desculpa, eu sou o cara aquele que faz uma pergunta às vezes errada, sabe? E eu não. Não, mas a Brigada não leva nada desse fundo? Se leva agora, porque o Conselho para a Polícia Civil. Não, mas é da polícia o fundo? Principal beneficiário. Vou arrumar uma briga. Já vou arrumar aqui uma briga. Eu falo isso de cadeira pelos anos que tive à frente de secretarias e câmara, coisa assim. Sempre foi, na minha Mas a Valorosa... época, uma demanda da Brigada Militar por uma fatia do Concepro. Vamos lá, Tenente. Eu tô tirando essa saia justa que tu botaste. Vamos lá. Não, tem que repartir o bolo. Se é pouco, vamos dividir, ué. Não, assim, ó, o que acontece? Dizia meu avô, do pouco se reparte um pouco. Com certeza. Mas, assim, a gente vive uma realidade hoje que o Concepro nos atende. Atende, que Tem bom. nos atendido. Maravilha. Inclusive ali na pessoa do Roger e do Luiz, né? Que são os gestores e que nos estão mais próximo ali com nós no Concepro, não é? São pessoas que a gente tem um contato fácil ali e quando há, porque claro, o Concepro ele não tem recurso por si só, ele é abastecido, né? E quando há esse recurso, eles procuram direcionar. Inclusive, a gente teve lá algumas melhorias dentro da brigada, algumas coisas, alguns equipamentos adquiridos via Concepro. Isso é uma grande novidade. Mas isso aí é fruto da Capitã Madalena, que dou os parabéns a ela. Né? Então significa que eu estava certo até a Capitã Madalena. E também já tem um admirador sem. Dou os parabéns a ela por tudo que ela realizou, né? E realiza ainda por Cano Sul. Porque o fruto de termos, por exemplo, uma Hilux hoje em Cano Sul é fruto dela. É questão que ela correu atrás, buscou melhorias dentro da brigada com verba do judiciário. Ela alinhou isso aí
conseguiu muitas coisas dentro da brigada. Aquelas penas pecuniárias. Sim, sim. Então, Nós, Tenente foi Zanetti, muito bom essa... eu acho bom a gente esclarecer para a comunidade que não é o brigadiano que escolhe o carro que anda, né? Porque daqui a pouco tem pessoas que a brigada vai passando e eles olham assim, diz, olha lá, andando uma Hilux, Sim. olha o que é aquele outro carro lindíssimo, Corolla. o Corolla. Olha aí, ando de Corolla. Não foi o brigadiano não. que está prestando o serviço que escolheu aquele carro. Quando o governador Sartori comprou esses carros, tá, alguns setores da oposição, na época, criticaram muito, porque era Hilux, porque era Corolla, porque era carros potentes, supostamente luxuosos. Sim. Eu digo, por que não é tu, FDP? A vontade que tinha de dizer, né? Olha, Que é o pai de família, que é o brigadiano, que tem que andar de Fiat Uno perseguindo bandido de carro importado. Tá? Morre, capota, morre, deixa a mulher, filho, uma pensão miserável, né? Porque arriscou a vida e perdeu a vida, ou ficou paraplégico, ou tetraplégico, perseguindo bandido, montado num petiço, num Fiat Uno, e o bandido num puro sangue inglês, carro importado, carro nacional luxuoso. Tá? sim, mas é necessário a gente levantar Não, isso. mas claro, tu que- levanta a bola pra gente cobrar, né, tchê? Porque Foi bem feita a tua... tem que dizer, porque Colocação. as pessoas olham, parece que foi o brigadiano que tirou do salário, foi lá, comprou um carro. Não, não é. Não. Ele recebeu um instrumento de trabalho. E se o instrumento de a gente reclama tanto, mas quando o instrumento é qualificado, Sim, o trabalho é melhor. o trabalho é melhor. Sim. Mas não, tem que ser um 38 e tem que ter um cavalo. Não, inclusive eu digo, né, a gente se preocupa muito com o bem-estar do policial, a gente quer que realmente o policial tenha uma boa condição de trabalho, né, e as viaturas vieram a somar nisso, né, porque a gente também estava ficando com a frota já mais carente de renovação, porque mal ou bem a gente tinha viaturas já com bastante Sim, rodagem. sim. E viatura com bastante rodagem, como é nosso terreno acidentado, ela exige manutenção Diário. Que é caríssimo. rápida, né? Embora o nosso efetivo tenha um cuidado e a gente também acompanha, né, como andam os veículos, né? A gente sabe, né? A gente internamente a gente se cobra, olha, fulano, a gente tem essa situação assim de cuidar do patrimônio público. Não simplesmente chega e dá uma viatura lá para a guarnição. Não, a guarnição tem a responsabilidade de cuidar bem daquela viatura, né? Para bem manutenir e bem cuidar o bem público, porque o bem público sai de todos nós. Estamos terminando o programa. Alfredino Domingues, parabenizando a todos nós aqui pelo programa, mandando um abraço para nós. Nós retribuímos com muito carinho, senhor Alfredino. Professor Cunha, suas considerações finais. Como sempre, uma tarde extremamente proveitosa, né? O tempo passa voando. É verdade. Essa roda de mate aqui, apoiada pelo Henrique, pela Amanda. O Peixoto dá uma saidinha, mas está na volta. Sempre nos deixa feliz. Sim. A gente fez esse programa com o objetivo de contribuir com a sociedade. Nós achamos que esse espaço deveria ser criado. Sim. Porque a maioria das entrevistas são entrevistas de 5 minutos, 10 minutos, os patrocinadores estão... Aqui não, a gente abriu um espaço para que se possa colocar e que as pessoas tenham esse material. E a gente fica muito feliz com a tua presença, com o teu trabalho, e ficamos felizes que tu tenha aceitado o nosso convite e vir aqui conversar conosco. Muito obrigado. Agradeço muito. Tenente Marcos Zanetti, comandante da Brigada Militar de Canguçu, nosso convidado especial hoje, na pessoa dele, homenageamos toda a corporação. Suas considerações finais e despedidas. Bom, passou, como o Cunha falou, né, Rosemar? Passou muito rápido. É Nem verdade. vi passar 1h30 de programa. tempo, né? Mas assim, ó, e sem intervalos, né? Sem Isso é intervalos. o mais interessante. Mas um momento muito prazeroso e muito alegre. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né? Mais uma vez, deixar os meus parabéns a cada colega que eu tenho
o prazer de ombrear lado a lado aqui em Canguçu, né, dizer a eles que sigam assim, como a gente diz no jargão militar, né, sigam assim que está dando resultado, né, que a gente consiga trazer e fazer o nosso serviço sempre da melhor forma para a comunidade. E a comunidade também deixa a possibilidade de qualquer situação que queira conversar conosco, de reivindicação, de troca de ideias, de um abraço, a gente está lá à disposição, né? Então, deixo também essa mensagem. Agradecer também a minha família, né, que é a base minha, meu filho, minha mulher, minha mãe, meus irmãos, não é? São pessoas que têm o maior carinho e que são a minha base familiar e que me ajudam nos momentos mais difíceis. Né? Então, estão assim sempre do meu lado. Porque temos momentos difíceis. Sem dúvida. E os quais a gente tem que saber administrar eles. Muitas vezes até com nervosismo, com questões cobranças fortes, porque a gente sabe que a cobrança vem ao natural quando acontece algo, né? E a gente tem que ter calma, tranquilidade e saber responder a isso da melhor forma. E a melhor forma para mim e para a nossa corporação aqui é com trabalho, né? Então, te agradeço, Cláudio Omar, te agradeço, Cunha, e desejo a todos, assim, a vocês muita saúde, muita alegria na vida de vocês, né? Tomara que não precise de nós, eu sempre digo isso para as pessoas, né? Tá certo. Nós somos o serviço que eu peço para as pessoas, assim, não, tomara, tia, que tu não precisa nunca ligar. Mas estamos às ordens. Mas, por alguma situação precisar, né, que a gente esteja aí à disposição, né? E deixo um abraço a toda a comunidade também e que a gente consiga atendê-los e atendê-los de forma profissional e da melhor forma sempre, né? Daquela forma mais amiga, mais próxima realmente. Perfeito. Finalizando, nós queremos então, mais uma vez, externar a nossa gratidão ao tenente Marcos Zanetti, comandante da Brigada Militar em Canguçu, por ter aceitado o nosso convite e participado como representante da Brigada Militar, quem a gente fez questão de homenagear nesse programa. E dizer a ele que o nosso desejo é que Deus continue te iluminando, rapaz. Tem a idade do meu filho mais velho, que também é militar. Tá? Atualmente reside em Dourados. E eu e o Cunha, que já estamos mais passados, Peixoto. Opa, meus casos. A gente fica feliz de ver um jovem como tu, com essa potencialidade, com esse zelo, tá? No desempenho de uma função tão importante como é a segurança pública. Que o grande arquiteto do universo continue te guiando e que tu possas, cada dia que passa, consolidar. E um dia eu vou te visitar no Estado-Maior da Brigada Militar, Amém. lá em Porto Alegre. Com certeza, eu tenho uma boca bendita. Se fosse para roubar praga, com certeza não. Mas depois que eu digo, as coisas normalmente acontecem, o Cunha sabe disso. Tá? Eu espero ir junto com ele, porque quando a viatura para do meu lado e quer me dar uma carona, geralmente eu não quero ir mesmo. Então, finalizando com um grande abraço aos nossos ouvintes. Quarta-feira que vem, querendo Deus, e certamente Ele quererá, estaremos recebendo o prefeito municipal, Vinícius Pegoraro. Um abraço, até mais.